A guerra no Oriente Médio continua mexendo com o petróleo e isso já era esperado. O que eu não esperava é que dois ativos que deveriam reagir parecido com um cenário desses, o ouro, que é o porto seguro clássico, e o Bitcoin, tomassem caminhos bem diferentes um do outro. Guarda essa comparação porque ela vira o fio condutor do vídeo de hoje. E não fica só nisso. Teve um projeto que até ontem quase ninguém comentava e hoje apareceu com força, logo depois de um movimento que a Ethereum Foundation fez com o dinheiro dela. Fica comigo que eu te conto tudo, um de cada vez. Antes de mais nada, se você quer ficar por dentro do mercado cripto e do mercado tradicional, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta-feira. E agora entrando no mercado cripto. O Bitcoin está cotado em pouco mais de 65 mil dólares, depois de bater 66.100 nessa terça, a máxima em um mês. O mercado inteiro de criptomoedas soma 2 trilhões e 310 bilhões de dólares, com alta de 1,7% nas últimas 24 horas. Tem um detalhe que chama atenção. Mesmo com o preço subindo, o índice de medo e ganância caiu. Saiu de 29 pontos para 25, território de medo extremo. E isso é incomum. Normalmente, quando o preço sobe, o mercado fica mais confiante e não mais desconfiado. É um sinal de que essa alta não está sendo puxada pelo investidor de varejo, e sim por algum outro tipo de comprador. E esse outro comprador aparece bem claro nos números. Os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos captaram mais de 700 milhões de dólares em 5 pregões seguidos, a sequência mais longa de entradas desde maio. Só o IBIT, que é o ETF da BlackRock, já responde por quase metade dos 35 bilhões de dólares que entraram nesses fundos desde o lançamento. Puxando ainda mais esse fio institucional, saíram 686 bilhões de dólares em Bitcoin das corretoras Binance, Coinbase e Bybit em um único dia. Isso é um comportamento clássico de quem está comprando para guardar e não para vender rápido. E não é só isso, o número de carteiras com mais de 100 bitcoins bateu recorde histórico, passando de 20 mil carteiras. E tem ainda uma peça regulatória nesse tabuleiro. A Casa Branca teria fechado o texto do pacote de ética do chamado Clarity Asset, a principal proposta de regulação cripto em discussão no Congresso americano. Se isso for confirmado, pode destravar a votação do projeto, que está parada há meses. E aqui entra o projeto que eu prometi lá no começo do vídeo, o Lido, que hoje subiu mais de 10% para 39 centavos de dólar. O Lido é o maior protocolo de stake líquido do mercado cripto. Na prática, ele resolve um problema clássico de quem trava Ethereum para ajudar a validar a rede. Normalmente, esse dinheiro fica parado sem poder ser usado em mais nada. O Lido devolve para o usuário um token equivalente chamado STETH, que continua líquido e pode ser usado em outras operações enquanto o Ethereum original segue rendendo. O gatilho de hoje foi duplo. A Ethereum Foundation, que cuida do desenvolvimento da rede, aplicou um volume relevante no protocolo. E a Robinhood liberou o acesso direto a essa versão líquida do staking para o investidor de varejo americano. Saindo do cripto e entrando no mercado tradicional, lembra que eu pedi para você guardar a comparação entre o ouro e o Bitcoin lá no começo do vídeo? Aqui está a outra metade dela. O ouro, que é o porto seguro clássico em época de guerra, está cotado perto de 4.030 dólares a onça, perto da mínima dos últimos 9 meses. Isso mesmo com o conflito no Oriente Médio ainda em curso. O motivo apontado pelo mercado é técnico. O dólar mais forte e menos expectativa de corte de juros nos Estados Unidos estão pesando mais do que a busca por proteção. E por falar em conflito, ontem eu disse que ia ficar de olho se a calma do petróleo segurava. Não segurou. O Brent subiu para 89 dólares e 93 centavos o barril, depois dos Estados Unidos atacarem o Irã de novo e revogarem a isenção de sanções sobre o petróleo iraniano. O WTI, o petróleo americano, foi a 82 dólares e 43 centavos o barril. O Estreito de Hormuz, que já vinha bloqueado, segue sendo o ponto mais sensível. É por ali que passa cerca de 25% de todo o petróleo transportado por mar no mundo. Nas bolsas americanas, os futuros indicam abertura em alta.
Os futuros do S&P 500 sobem 0,4% e os do Nasdaq sobem 1,3% nessa manhã, puxados pelas empresas de semicondutores. Às vésperas da temporada de resultado das grandes empresas de tecnologia. Isso depois de segunda-feira fechar no vermelho. O S&P 500 caiu 0,19%. O Nasdaq recuou 0,5%, pressionados pela tensão entre Estados Unidos e Irã pela alta do petróleo. Do outro lado, o juro do título de 10 anos do Tesouro Americano recuou para 4,52%. E no câmbio, o dia é mais parado. O índice do dólar está estável, em torno de 100,8 pontos. E o dólar frente ao real segue perto de R$ 5,08, sem sinal isolado relevante hoje. Mas vale ter no radar, porque é o par que costuma reagir primeiro quando o petróleo dispara com força. E juntando as pontas dos dois lados que eu comentei até aqui, o ouro, que é o porto seguro tradicional, está perto da mínima em 9 meses. O Bitcoin, que no discurso institucional também vem sendo chamado de reserva de valor, bateu máxima de um mês. Dois ativos que num cenário de guerra como esse deveriam reagir parecido e foram para direções opostas. Pensa assim, é como se duas seguradoras vendessem proteção contra o mesmo incêndio. Uma é a seguradora tradicional que todo mundo já conhece há décadas, o ouro. A outra é a mais nova no mercado, o Bitcoin. E justamente no momento em que o risco aumentou com o petróleo disparando por causa da guerra, mais gente parece estar renovando a apólice nova do que a antiga. Dá para ler isso como um sinal de que parte do capital que buscaria proteção está migrando pro Bitcoin em vez do tradicional. Mas vale o cuidado. O motivo declarado para a fraqueza do ouro é técnico. Dólar forte e juro americano ainda alto não necessariamente significa fuga para a cripto. São duas explicações que podem conviver ao mesmo tempo e só os próximos dias mostram qual pesa mais. E reforça esse ponto, de que nem o petróleo se comportou como um choque de guerra desse tamanho poderia sugerir. Mesmo com um ataque direto ao Irã e sanções revogadas, o Brent subiu, mas está longe de disparar. É como se o mercado já tivesse em parte se acostumado com esse tipo de notícia depois de meses de conflito indo e voltando. E juntando tudo que a gente viu até aqui, para mim o dado mais importante do dia não é o preço do Bitcoin, nem do ouro isolado. É a combinação estranha entre alta de preço e medo crescente em cripto. Normalmente, ganância acompanha a alta. Hoje não aconteceu assim. Isso reforça a leitura de que quem está comprando agora é o dinheiro institucional, não o investidor comum correndo atrás de manchete. Ontem eu disse que ia ficar de olho se os ETFs de Bitcoin emendavam a terceira semana seguida de captação positiva. Os números de hoje mostram 5 pregões seguidos de entrada de dinheiro, a sequência mais longa desde maio. O sinal segue na mesma direção que eu vim acompanhando, mesmo que o fechamento oficial da semana ainda não tenha sido confirmado. Isso me deixa mais confortável, repetindo o que já vinha desconfiando há alguns dias. O Bitcoin está aos poucos disputando espaço com o ouro como proteção em cenário de risco. Não é uma virada definitiva. Um mês de dado não constrói tese sozinho, mas é o tipo de padrão que, se continuar se repetindo, muda a forma como o mercado institucional trata o Bitcoin. Do lado tradicional, o cenário segue mais de espera. O petróleo subiu com a nova escalada, mas sem disparar. As bolsas americanas miram abertura em altas puxadas por semicondutoras, e o câmbio segue parado. E dentro do próprio mercado cripto, essa confiança institucional não ficou só no Bitcoin. O Lido com a Ethereum Foundation e a Robinhood, empurrando junto, mostram que o apetite por risco está voltando também para o resto do mercado e não só para o ativo principal. Amanhã eu vou ficar de olho em duas coisas. Se essa sequência de captação dos ETFs realmente fecha uma terceira semana positiva quando os dados oficiais saírem. E se a temporada de resultados das grandes empresas de tecnologia que começa essa semana segura o rally dos futuros ou se o otimismo de hoje era só antecipação. Antes de fechar, comenta aqui embaixo qual porto seguro você confia mais nesse cenário de guerra, ouro ou Bitcoin. Se esse vídeo te ajudou a entender o dia, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem vídeo novo aqui de segunda a sexta-feira. Muito obrigado por assistir até aqui. Lembrando, esse vídeo é uma análise e opinião editorial baseada em notícias públicas. Não é uma recomendação de investimento. Te vejo no próximo vídeo. Até amanhã.
Falou!